Bem-vindo ao estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo em Mateus, capítulo de número 6, versículos 25 a 34. Estamos estudando o Sermão da Montanha. Hoje queremos finalizar este capítulo tão importante, tão oportuno para os nossos dias. Com certeza você tem preocupações. Com certeza você tem momentos em que a sua fé acaba ficando abalada. E nós queremos falar disso. Preocupações e fé a partir desse texto. Queremos estudá-lo e entendê-lo e poder também assim praticá-lo. Vamos ler? Mateus 6, versículo 25. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muito bem, nesse texto nós temos então a oportunidade de aprender e de entender algumas questões cruciais na nossa vida. Ficamos sim preocupados, mas o texto ele vai dizer para nós não ficarmos ansiosos, preocupados. A maneira que eu e você, enquanto cristãos, vivemos neste mundo é aquilo que Jesus está nos ensinando desde o versículo 19, quando ele falava ali no contexto sobre os tesouros no céu, os tesouros na terra, de não acumularmos aqui tantas coisas, de não amarmos mais as coisas do que a Deus. O Sermão da Montanha aborda as questões práticas da vida de um cristão, tudo o que ele faz, a sua vida de oração, a sua devoção, o jejum, a prática de boas obras, a nossa nutrição da vida espiritual. O Sermão da Montanha é rico em prática, em vida de verdade. O grande problema abordado aqui, desde o verso 19, é o mundanismo. As coisas do mundo que nós olhamos e amamos mais do que a Deus. Para Satanás, o que importa é que as nossas mentes se concentrem em muitas coisas, não importando se a gente está vivendo uma vida dupla. Mas o que importa é que nós estejamos desatentos, que nós não olhemos para o Senhor, que nós não busquemos a Jesus, que nós fiquemos distantes de Deus. Nós precisamos ter um bom olho, um bom olhar, não uma visão dupla, mas um olhar fixo em Jesus. E em Deus e não nas riquezas, no Senhor e não nas preocupações, e é a fé que vai nos ensinar isso. Quando nós temos mais de uma visão, nós vivemos uma vida de confusão. Olha o que diz o verso 25, portanto eu digo, não se preocupem com a própria vida. Mais adiante no verso 31, não se preocupem. E depois no verso 34, não se preocupem. Nessa seção, nestes versículos, nós temos esta ordem de Jesus, essa palavra tão clara dele para nós, não se preocupem. Nós precisamos, portanto, manter a nossa atenção em Jesus, uma mente dividida, uma visão dupla, um olhar lançado para duas direções simultaneamente, isso faz com que a gente perca de vista aquilo que é importante e fique perdido. Isso é andar ansioso e inquieto. É quando eu penso numa coisa, mas eu também lembro de outra e eu esqueço de olhar para o Senhor acima de todas as coisas. Olhar para Jesus me dá a certeza de estar tranquilo diante das adversidades e das situações da vida. Assim, nós temos o perigo de uma vida dupla, de um falso ponto de vista, de propósitos infinitos. E Jesus falava justamente de
não termos a vida perdida com preocupações, com falta de fé. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, ele nos diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É diante dessa verdade que nós precisamos entender que a palavra ela nos ensina que jamais deveríamos ficar ansiosos acerca das nossas vidas, das preocupações cotidianas. O argumento é o seguinte: se Deus nos deu o dom da vida, o maior dos presentes, eu jamais tenho a necessidade de ficar preocupado com coisas menores. Se eu recebi o presente da vida eterna, que é a coisa mais importante, por que eu me preocupo com coisas menores? É claro que naturalmente nós devemos trabalhar, nós devemos viver as nossas vidas como a Bíblia nos ensina. Nós devemos planejar o nosso futuro, nós devemos corrigir os erros do passado, mas não é ficar vivendo o futuro no momento presente, ou ficar vivendo o passado no momento presente, esquecendo de viver este tempo, com a qualidade, com a intensidade que nós devemos viver. Se Deus nos deu o presente da vida, Ele então cuidará para que ela prossiga. Nós precisamos entender que Deus nunca, Ele aliás nos ensina que nós nunca precisamos nos sentir ansiosos ou preocupados com a possibilidade de faltar algo essencial nas nossas vidas. Quando nós buscamos a Ele corretamente, nada do que nós realmente precisamos vai nos faltar. Isso é promessa dele, não é apenas uma sugestão. Olha o que o apóstolo Paulo também escreve em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Romanos 8, 32 é esse texto. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui essa lembrança tão importante. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante do que a roupa. Vejam as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha a lembrança que nós temos então no versículo 30, quando Jesus ele vai dizer: e se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Já vamos entender melhor esse texto, mas essa expressão final, homens de pequena fé, é algo que deve mexer conosco. Jesus tinha em mente a nossa incapacidade de compreender, a nossa falta de entendimento do ponto de vista bíblico do homem, da vida, conforme deve ser vivida neste mundo. O propósito divino para a humanidade, o propósito de Deus para o indivíduo serão cumpridos. A palavra de Deus vai se cumprir. E é interessante nós observarmos que, como diz o verso 27, nós não podemos acrescentar nem sequer uma hora a mais nas nossas vidas. Nós não temos essa capacidade. Podemos e devemos cuidar da nossa saúde, podemos e devemos cuidar das pessoas ao nosso redor, podemos e devemos trabalhar com zelo, com amor, ajudando as pessoas, fazendo tudo aquilo que nós temos condições de fazer, mas nós não conseguimos acrescentar nada a mais. Uma hora que seja a sua vida. Algumas Bíblias falam aí de estatura, né, de côvado, a ideia de 45 centímetros a mais de altura, isso é impossível. Mas tem pessoas que acham que conseguem, cuidando das suas vidas e fazendo muitas coisas específicas, conseguem acrescentar mais tempo às suas vidas. O fato é que não se trata daquilo que nós fazemos, mas Deus nos deu o tempo exato. E nós vamos viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas a qualidade, a forma como vamos viver, depende da nossa fé. Porque sim, nós somos homens de pequena fé. Os nossos dias estão todos nas mãos de Deus. Não importam os avanços científicos, os alimentos, as roupas, o trabalho, a educação, nós não podemos acrescentar nenhum dia à nossa vida. Deus está por trás de tudo, inclusive da vida. Quando nós vemos então, a partir do verso 28 até o versículo 30, Jesus se referia ali, falando dos lírios do campo, né? No sentido da preocupação com o vestuário. Os lírios eles não trabalham nem tecem,
Verso 29, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E o verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus se referia aqui a uma flor comum, que crescia naturalmente nas campinas da Palestina. Não necessariamente uma flor específica para nós podermos citar o nome, trazer uma figura, mas uma flor comum, naquele contexto, naquela cultura. Nas flores há uma qualidade essencial em sua forma, em seu desenho, na sua textura, na substância dela, no seu colorido, coisas que os homens não conseguem imitar. Jesus via a mão de Deus, a sua perfeição, a sua glória. Na antiguidade costumava-se cortar a erva do campo para queimar e assim era feito um pão, aquecendo de forma prática aqueles fornos, para que então o pão pudesse ser assado. O cristão, ele é imortal, diferente da erva do campo. Não somente uma criatura do tempo, nós pertencemos à eternidade. Mas o texto ele fala de pequena fé. A causa final de toda a dificuldade, o problema chamado ansiedade. Quanto mais ansiedade nós temos, menor é a nossa fé. Essa é a observação que Jesus nos faz. Não era a falta de fé dos discípulos que preocupava Jesus, mas era a inadequação, a fé errada, a fé que não era suficiente que esses discípulos tinham. O que nos falta é uma fé maior. Pessoas com pequena fé estão sujeitas a preocupações e mais preocupações e mais ansiedades. A pequena fé é aquela que não se vale de todas as promessas de Deus, que olha para algumas promessas apenas, se atém a elas e vive somente com isso, enquanto a Bíblia nos mostra muitas coisas. Nos mostra que uma vida de intimidade com Jesus vale muito mais a pena do que me ater a apenas algumas pequenas coisas. Todas as promessas do Senhor serão cumpridas e nós podemos viver todas as promessas do Senhor na sua intensidade com uma fé cada vez maior. A dificuldade que atinge os cristãos é que muitos creem no Senhor, mas não nas suas promessas. E Jesus ele disse em Mateus capítulo 11, o versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós vivemos preocupados, ansiosos, e até podemos entender certas coisas, mas naqueles que não são cristãos. Porque um cristão demasiadamente preocupado e ansioso é porque ele está tendo uma pequena fé. Ele tem fé, mas é muito pequena, é muito limitada, é quase que incompatível com aquilo que Jesus quer nos dar. Nós guardamos para nós mesmos os nossos problemas e nossas preocupações e assim temos mais e mais ansiedades. A dificuldade de uma pessoa de pequena fé é que ela não pensa, mas ela permite que as circunstâncias pensem por ela. A fé consiste em um cristão que continua a refletir, mesmo quando tudo parece decidido a reduzir e a derrotá-lo, intelectualmente falando. A dificuldade de quem tem pequena fé é que ao invés de controlar seus pensamentos, eles são controlados por alguma outra coisa e assim esses pensamentos entram em um círculo vicioso. Essa é a essência da preocupação. Nós permitimos que as coisas da vida dominem os nossos pensamentos ao invés de refletirmos claramente a respeito da vida diária, encarando-a com a firmeza na sua inteireza. Nós devemos ler a Bíblia e pensar, tudo que eu estou lendo foi escrito para mim. Deus não muda e o que a Bíblia ensina é para nós acreditarmos, vivermos e, obviamente, praticarmos. A nossa dificuldade é que nós não tomamos consciência de que nós somos filhos de Deus, filhos destinados para a sua honra e para a sua glória. Lembra dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Tudo o que eles faziam era prosseguir firmes, confiando em Deus, porque eles sabiam que os propósitos de Deus certamente iriam se cumprir. Eles não ficavam apegados às coisas da vida, mas eles só confiavam no Senhor. Trabalhavam, comiam, estudavam, se esforçavam e assim por diante, mas estavam sempre confiando no Senhor. Nós não conhecemos a extensão do amor de Deus como nós deveríamos.
Salmo de número 46, o versículo 9 e o versículo 10 diz assim, Salmo 46, 9 e 10. Ele, o Senhor, dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ele é o Senhor. E nós nos preocupamos com muitas coisas, mas deveríamos apenas confiar essas coisas ao Senhor. E viver mais tranquilamente, não assumindo um fardo, um peso, uma sobrecarga. Efésios capítulo 3, verso 20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o Deus que é o nosso Pai, capaz de fazer infinitamente mais por mim e por você. Mas quando eu me preocupo demais, quando eu fico ansioso demais, eu acabo não vivendo essa vida infinita e gloriosa que Deus tem preparado para nós. Nos versos 31 até o verso 33, falando aqui de ampliar a nossa fé, de viver a nossa fé com uma intensidade ainda maior, já que a nossa fé ela é muitas vezes pequena e limitada. Se nós desejamos aumentar a fé, a primeira coisa que nós devemos fazer é perceber que andar preocupados a respeito de alimento, vestuário, da própria vida neste mundo, em certo sentido, é estar vivendo com os pagãos, com os incrédulos, com os que não creem em Jesus. Olha então o que diz o verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Novamente, devemos trabalhar, podemos e devemos economizar, administrar bem aquilo que nós temos, nos alimentar com coisas boas, criar novas comidas, novas receitas, fazer esse tempo de comunhão com a nossa família, à mesa, de uma refeição gostosa, e assim por diante. Vestir uma roupa bonita, uma roupa que agrade ao Senhor, todas essas coisas são possíveis. Não é pecado. O problema é quando nós condicionamos a nossa vida a isso e não honramos e glorificamos ao Senhor como Ele espera e como Ele merece. Os pagãos, os ímpios, os gentios, aqueles que não creem em Deus, eram pessoas que não tinham qualquer revelação de Deus e não tinham conhecimento dele. Já um cristão, ele está no mundo para viver pela fé e se espera que ele viva pela fé que professa. Que ele viva de verdade essa fé. Mas essa fé, ela deve ser vivida como algo essencialmente ativo. A atitude do não cristão é de perder o controle próprio ou então de sentir-se ferido e ofendido com as circunstâncias da vida, enquanto que o cristão, ele para e pensa, eu vou colocar esta questão dentro do contexto de tudo que eu sei, de tudo que eu acredito sobre Deus e sobre o meu relacionamento com Ele, e aí eu vou ficar tranquilo, porque eu confio em Deus. Essa é a condição de um cristão. O cristão, ele coloca tudo ao Senhor em confiança. E lembra, Deus sabe o que precisamos, isso diz no verso 32. Ele sabe que nós, como seus filhos, o que nós precisamos. E o verso 33, que é muito conhecido, não é? Diz, busquem, pois em primeiro lugar. Esse busquem tem o sentido de buscar intensamente, de viver para alcançar algo. Jesus, ele já expressava isso na oração do Pai Nosso, no começo deste capítulo, no capítulo 6. Muitos cristãos deixam de receber bênçãos por não buscarem a Deus de forma diligente. Não passam muito tempo buscando a face do Senhor. Colossenses capítulo 3:2 me lembra dizendo assim, pense nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olhe mais para Jesus, mantenha os teus olhos fixos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, como diz o autor de Hebreus lá no capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18 também diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Buscai, e esse texto quando diz busquem ou buscai, aqui está em pauta a santidade, uma vida de retidão que o cristão precisa ter. Quanto mais santos nos tornamos, maior se torna a nossa fé. A promessa nesse versículo é que se nós buscarmos verdadeiramente essas coisas, em primeiro lugar e acima de tudo, e com exclusividade, buscando ao Senhor, então tudo o que nós precisamos vai ser nos acrescentado como bênçãos que excedem até aquilo que precisamos. Buscar ao Senhor é buscar ser mais parecido com Jesus, procurando viver a vida toda próximos dele. E por fim nós temos o versículo 34, que termina dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O problema da nossa relação com o mundo e a falta de aplicação da nossa fé. Esse é o problema nesse texto. Jesus ele personalizou a preocupação, considerando-a como se fosse um poder, quase que uma personalidade que se apossa da pessoa e conduz à sensação de que sempre precisa de alívio. Isso nós vemos nas pessoas não cristãs. Porque um cristão verdadeiro, ele olha para Jesus, ele condiciona toda a sua vida em Jesus. A sua fé é a confiança em Jesus. A preocupação com o futuro é inútil, é fútil, tendo em vista que nós nada podemos fazer hoje para mudar o problema de amanhã. Nós devemos viver o dia atual com a nossa maior capacidade, sem as preocupações com o que já passou ou com o que está por vir. Nós precisamos sempre confiar no Senhor e no seu cuidado, no seu sustento para conosco. Nós precisamos lembrar que quando nós caímos nos pensamentos, nas preocupações, nós deixamos de viver pela fé. Ter fé é se recusar a pensar sobre as coisas preocupantes e sobre o futuro no sentido errado. Lembra, nós podemos planejar, nós podemos corrigir os erros do passado, nós podemos planejar o nosso futuro. Isto não é problema. O problema é quando eu me preocupo demais. É quando eu não confio no Senhor. A fé em Cristo não nos deixa ficar sobrecarregados. Porque como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nós lançamos nele a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós, os seus filhos. Como é bom ter uma fé que não precisa se preocupar. Uma fé viva, uma fé prática, uma fé de verdade, onde as nossas preocupações e ansiedades são condicionadas ao Senhor. Que eu e você façamos isso todos os dias. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, que é santa, que é maravilhosa, que vem de Jesus como algo tão prático. Obrigado pelos exemplos e obrigado porque nesse texto nós podemos perceber que muitas vezes temos uma pequena fé, uma fé limitada, uma fé muito preocupada, uma fé ansiosa, quando na verdade nós devemos ter uma fé que cresce diante do Senhor em confiança, em amor ao Senhor, e que deixa as preocupações e as ansiedades de lado porque nós confiamos no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a buscarmos cada vez mais as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, para vivermos uma vida cada vez mais íntima e madura diante do Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso desejo que fazemos em nome de Jesus. Assim oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a mim e a você e que a sua palavra seja praticada por todos nós. Um forte abraço e que Deus te abençoe.